O torcedor vascaíno não tem um dia de paz, rapaziada. A diretoria do Pedrinho acaba de anunciar o Fernando Diniz como o mais novo técnico do Cruz Maltino e segue agora um novo dilema. O dilema de não ter um treinador ficou para trás, todos estavam na expectativa de que o Diniz seria o novo técnico, mas o tempo inteiro todo mundo deixou claro que, iniciando o trabalho do Diniz, a gente começaria o dilema de como seria esse trabalho. O Fernando Diniz, que já mostrou ser um treinador muito preparado e campeão, ganhou a Libertadores pelo Fluminense, mas a gente sabe que o trabalho do Fernando Diniz é sempre muito 8 ou 80, o que deixa o torcedor um pouco apreensivo e ansioso. E por isso eu disse no início do vídeo que o torcedor não tem um dia de paz. Antes da gente seguir e trazer mais informações aí da contratação do Fernando Diniz e quais são os próximos passos da diretoria Cruz Maltina, já deixa o seu like aí, rapaziada. Se inscreve no nosso canal, é muito importante para a gente aí, para o YouTube entender que o canal é relevante. Mas vamos embora para o vídeo. Eu acho que o time e o elenco do Vasco da Gama, eles precisam de um treinador com o perfil do Fernando Diniz. Um treinador que tem uma metodologia de treino e de jogo, ele já tem as suas características que muita gente conhece, mas todo mundo fica pegado somente à questão da saída de bola, o estilo de sair tocando com o zagueiro, com o goleiro. Mas o trabalho do Fernando Diniz, ele não é só isso, rapaziada. O trabalho do Fernando Diniz, ele vai muito além. Como já vários jogadores que trabalharam com o treinador aí relataram, o Diniz é um jogador que gosta muito de treinar e com bastante intensidade, 2, às vezes 3 horas de treinamento, posicionamento, treinamento técnico também, passe, finalização. Então eu acho que o Vasco da Gama, ele precisa disso no momento, ele precisa de um treinador que puxe para cima, e dê uma chacoalhada ali no elenco do Vasco, e coloca os jogadores para cima, coloca os jogadores para jogar. A gente viu no jogo contra o Porto Cabello aí que faltou muita vontade dentro de campo, além da desorganização. E eu acho que o Diniz é sim esse treinador. É um treinador já que ganhou títulos de muita expressão, ganhou um título importante no Fluminense, mas os trabalhos que ele fez logo após a saída do Tricolor não foram trabalhos convincentes. E ele ainda teve uma saída conturbada e uma saída dupla lá do Cruzeiro, onde ele foi demitido e deu uma entrevista coletiva descascando a diretoria, dizendo que não era esse o combinado. E aí a diretoria voltou atrás, contratou de novo, né? Deixou de demitir o treinador e aí logo na sequência ele foi demitido de novo. Isso também interferiu muito na assinatura de contrato agora com o Vasco, que o Diniz pediu garantias de que ele iria poder trabalhar. Todo mundo sabe que o Diniz precisa de tempo para implementar o seu estilo de jogo, ele precisa de tempo para que os jogadores entendam como funciona, ele precisa de uma conexão muito boa, né, com os jogadores dentro de campo, um entrosamento muito bom, e não adianta daqui a 2 ou 3 meses querer demitir o Diniz porque ele não entregou um trabalho. Porém, isso esbarra no que eu falei no início do vídeo, que o trabalho do Fernando Diniz é um trabalho 8 ou 80. Por quê? Como ele demora muitas das vezes para implementar o seu estilo de jogo, e aqui no Brasil, tanto a torcida quanto as diretorias, né, não é uma exceção do Vasco, elas não têm paciência para que o treinador fique tempo o suficiente. Se o Diniz aí ficar 3, 4 meses com resultados negativos, né, no geral, não só perdendo, mas assim, sem demonstrar muita evolução e entregando pontos, o Vasco já vai brigar pelo rebaixamento, né, contra o rebaixamento. No momento, o Vasco está a 1 ponto da zona de rebaixamento e não tem muito tempo para que isso aconteça, para que o estilo de jogo comece a fluir. Então, essa é a questão do Fernando Diniz. Ele no Fluminense, quando chegou, ele chegou e já mudou totalmente o estilo de jogo do time. Mas as peças do Fluminense que a gente via naquele momento, eu acredito que sejam um pouco melhores que as peças do Vasco atualmente. Pelo menos sem confiança, os jogadores do Vasco, para mim, hoje o Vasco joga o segundo pior futebol no Brasileirão. Então, a contratação do Diniz tem essa situação, tem esse leve risco de demorar para engatar e acabar trazendo prejuízos maiores aí para o torcedor e para o time do Vasco da Gama. A gente fica na expectativa de como vai ser o trabalho aí a seguir. O Diniz, ele tem essa característica que o Vasco realmente está precisando. O Vasco que agora vai enfrentar o Vitória fora de casa e tem uma sequência ainda difícil, ainda joga contra o São Paulo fora de casa, mas antes disso vai disputar 5 partidas dentro de casa, antes da parada para o Mundial.
sendo 4 jogos em São Januário, um jogo no Maracanã contra o Fluminense, né? E aí o Diniz vai até reencontrar o ex-clube dele aí. E após isso, joga contra o São Paulo, lá no Morumbi, e vai ter a parada do Mundial, onde o Vasco, obviamente, não participa. Então o Diniz vai ali sim ter um tempo para conseguir treinar mais e trazer esse entrosamento aí para dentro de campo. Caso o Diniz aguente bem essa sequência de jogos, ele vai conseguir trabalhar tranquilo, não vai ter tanta pressão na cabeça dele, diferente de se ele passar algum sufoco no início do trabalho e o Vasco acabar indo para a zona de rebaixamento e na pausa do Mundial de Clubes, lá para junho, o Vasco ficar esse um mês ali na zona de rebaixamento, eu acho que a pressão interna e a pressão de treinamento vai ser maior. Depois que volta para o Mundial, se ele já perde a primeira partida, aí é caos. Por isso que eu estou falando que o trabalho do Diniz é muito 8 ou 80. Caso ele tenha bons resultados ali, mantenha o Vasco no meio de tabela e tenha a pausa para o Mundial, aí eu acredito muito num trabalho positivo do Diniz. Eu acho que vai ser bem possível, sim, dele começar a brigar ali do 10º lugar, né, para o 8º, para o 9º. Quem sabe, se ele realmente fizer um trabalho excepcional, um 7º colocado, o que eu já acho muito difícil. Mas, inicialmente, a briga do Fernando Diniz é contra o rebaixamento, porque a realidade do Vasco é essa. O Vasco se encontra com 7 pontos, o Vasco não vence há 5 ou 6 partidas, empatou 1 ou 2 e perdeu 4. Contra o Flamengo foi o último ponto que o Vasco conseguiu no Brasileirão, onde empatou em 0-0, ainda com o Fábio Carille. Então, rapaziada, a situação do Vasco atual é essa, a situação do Fernando Diniz é essa. Então, a gente espera aí para ver como vai se comportar o Fernando Diniz. Eu queria até a opinião de vocês nos comentários, se vocês acham que tinha algum treinador melhor do que o Fernando Diniz. Na minha opinião, foi a melhor opção que o Pedrinho poderia trazer. Inclusive, o Pedrinho já elogiou o Diniz lá atrás, já disse várias vezes que gosta do Fernando Diniz, do estilo de jogo do treinador. Então, é uma coisa que a gente já esperava. Não vejo outro treinador melhor, mas eu quero a opinião de vocês aí, rapaziada. O que vocês acharam dessa contratação e o que esperar do Fernando Diniz para a temporada de 2025 aí do Vasco da Gama? Mais um videozão da TV Clubismo. Se inscreve no canal e valeu!